tenho certeza que pensamentos como Deus não fala comigo, queria que fosse igual antigamente, que ele falava diretamente, enviava anjo, falava através de sonho. Deus não é mais assim, ele não fala mais com as pessoas assim. Eu tenho certeza que pensamentos assim já passaram pela sua cabeça, já passaram pela minha, mas eu vim falar um pouco que não é bem assim. Meu nome é Samara, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho sobre minha rotina, sobre hábitos, sobre desenvolvimento pessoal, espiritual e coisas que eu tenho aprendido vivendo meus 20 e poucos anos. E bom, para introduzir o que eu quero falar para vocês, eu vou contar uma história que aconteceu comigo na semana passada. Eu tava indo em determinada direção, tava caminhando para uma situação e ao mesmo tempo orando muito, entregando para Deus, perguntando o que ele achava disso, se era isso mesmo, pedindo para que ele me direcionasse. Tava caminhando, mas orando bastante. E passou um pouco, o tempo, e eu comecei a sentir uma inquietação muito grande no meu coração quando eu pensava nessa situação. E essa inquietação, ela não saía de mim. Eu tentava ignorar, tentava justificar de outras formas, falar que talvez era medo, ou ansiedade, ou insegurança, ou qualquer outra coisa. Mas ela persistia ali no meu coração, essa falta de paz. Foi quando eu lembrei daquela passagem da Bíblia, que está em Colossenses, que fala que a paz de Deus, ela deve ser o árbitro dos nossos corações. Ou seja, aquela inquietação, aquela falta de paz, ela estava me dizendo que eu não deveria ir naquele caminho, que eu não deveria seguir por aquilo. E era isso que eu estava pedindo. Eu estava pedindo para que Deus me mostrasse, falasse comigo a respeito daquilo, se eu estava tomando a decisão certa ou não. E ele falou comigo através dessa inquietação e trazendo à minha memória essa passagem. Então não demorou muito, levou poucos dias, menos de uma semana, para eu ter certeza de que não era para eu ter tomado aquela decisão, não era para eu ter seguido com aquilo. E eu contei para minha mãe e ela falou para mim, Deus realmente fala com quem está sensível a Ele. Então é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui. Deus ainda fala. Ele fala, assim como antigamente ele ainda fala com a gente. Mas nós precisamos querer ouvir. Essa é a diferença. Precisamos estar dispostos a ouvir. E tem duas situações principais que impedem que a gente ouça a voz de Deus. A primeira delas é não saber reconhecer a voz de Deus. Quando você não tem contato com uma pessoa, quando você não está próximo de uma pessoa, não tem aquela intimidade de conversar, de realmente ter essa proximidade, você não vai reconhecer a voz dela. Se ela te chama de longe, ou então você atende o telefone, você não vai identificar de quem é a voz, se você não tem contato com a pessoa. E assim é com Deus. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Ele, se eu não caminho com Ele, se eu não tenho uma vida de intimidade com Ele, como eu vou reconhecer a voz dele? Como eu vou saber quando Ele está falando comigo? O que Ele está falando comigo? Eu não vou conseguir discernir, eu não vou conseguir escutar a voz dele, eu não vou saber como é o som da voz dele. E se eu não sei, eu não consigo entender as instruções, não consigo entender o que Ele quer de mim, porque eu não reconheço a voz de Deus. Em segundo lugar, vem
o excesso de ruídos, o excesso de barulho. Quando você está num lugar muito barulhento, tá numa rua muito movimentada, um lugar fechado, cheio de gente falando, cheio de barulho, se alguém te chama, se alguém te grita, você não consegue ouvir. Por quê? Porque o seu ouvido, ele tá tomado por tanto barulho, por tantos outros sons, que você não consegue distinguir que tem uma pessoa falando com você e muito menos o que aquela pessoa tá falando. Então, principalmente no mundo de hoje, com o excesso de informações, com a correria, com a pressa do dia a dia, com a busca por muitos conselhos externos, a busca por diversas fontes de conhecimento, tudo isso abafa a voz de Deus, tudo isso soa como barulho nos nossos ouvidos, um barulho que impede que a gente ouça a voz de Deus. Então, para que a gente consiga ouvir, para que a gente consiga estar sensível, para que a gente consiga identificar Deus falando com a gente precisa de tempos de quietude, sabe? De jejum, jejuar, buscar incessantemente a Deus em oração, na leitura da palavra, sabe? Se livrar desses barulhos externos para que fique mais sensível à voz de Deus, para que realmente você consiga ouvir, consiga identificar o que Ele está falando com você e quando Ele está falando com você. Então sim, Deus ainda fala com a gente, Ele ainda fala, sabe? O nosso Deus é um Deus de contato. Ele está aqui com a gente, Ele é um Deus presente, mas a gente precisa querer ouvir, a gente precisa ter uma vida com Ele para que a gente reconheça a sua voz, e a gente tem que nos livrar de tudo que abafa a voz dele, sabe? De todos esses barulhos externos. Então, a partir disso, nós vamos estar mais sensíveis a ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer da gente, entender os direcionamentos dele. E mais do que isso, é estar disposto a obedecer, estar disposto a fazer aquilo que Ele está falando conosco. Então, é isso, gente. Se você me ouviu até aqui, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, fez sentido para você, eu peço que você me ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, para que eu venha estar postando mais e mais vídeos como esses. E é isso, vocês podem me acompanhar também no Instagram, eu vou deixar aqui o @, e até a próxima. Tchau, tchau!